Se você for sincero com você, você vai descobrir que os seus problemas com a sua família, com o seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, com a sua igreja, com todas as pessoas com quem você convive, é porque você pensa em você. Porque você decidiu saber algo para você. Quer ver? Por que há adultério? Porque um dos dois pensou mais na sua necessidade, na sua carência, na sua vontade, no seu prazer. Não pensou no outro, pensou em si, vai lá e adultera. Por que as pessoas se corrompem? Porque pensam nelas, na sua riqueza, nesse oportunismo que é dado a ele, na avareza, vai lá e corrompe, rouba. Por que você mata, comete crime e violência? Porque você pensa no que as pessoas fazem de errado, que você não merece aquilo. Se você for sincero e pensar em tudo que você faz, você vai descobrir que é porque você decidiu saber. Quando você decide saber, aí você se lasca. Por que há divórcio? Porque os dois decidiram saber. E aí quando você pensa em você e sabe para você, você não perdoa, você não aceita, você não se humilha, então você prefere o caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? Separar e casar de novo. Porque o coração endurece. E quando o coração endurece, e o coração só endurece porque a pessoa pensa em si, na sua alegria, no seu prazer, nos seus direitos, nas suas vontades. E por pensar em você, o outro sempre não serve para você. Por que há muitas discórdias na família? Porque pensaram em si. Quando um pensa em si, não aceita o outro, não tolera o outro, não perdoa o outro, não é paciente com o outro. O pecado de Adão e Eva lá continua. É assim. Não sei se vocês percebem, mas presta bem atenção. Qual é a principal mensagem dos evangelhos que Jesus trouxe para o mundo? Negue a si, tonhonhon. O que ele está querendo dizer? O pecado lá é não negue a si, afirme-se, pensa em você. Aí vem Jesus, o segundo Adão, e diz, negue a si mesmo. Nega. Para de querer saber. É o saber além do que deveria que faz você ser o que você é. Que estraga tudo na sua vida. Tira a sua alegria, tira o seu fervor, tira a sua fé, tira o seu amor, tira o seu perdão, faz você avarento, faz você egoísta, faz você o pior tipo de gente na Terra. E aí vem o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, e escreve e diz assim, eu, Paulo, decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. Uma das maiores decisões para salvar a sua família é você chegar para a sua família e dizer assim, eu decido a partir de hoje nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. Salvou sua família. Quer salvar o seu casamento? Chega para o seu cônjuge e diz, a partir de agora, eu decido nada saber entre nós dois, senão a Cristo, e este crucificado. Salvou seu casamento.
Porque a partir de agora, só o outro é que tem razão. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Quer salvar a sua igreja? Chega para toda a sua igreja e diz: olha, eu decidi nada saber aqui entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. Eu estava lá na África e ouvi tantas coisas aqui com o falecimento da tia Amélia. E a gente lá só ouvindo, só ouvindo. E eu falei: Senhor, na nossa família tem muita gente sabendo demais. Bom seria, e se eles fizessem, não teria acontecido o que aconteceu. Se todos dissessem: nada decidi saber entre vocês. Porque aí todo mundo perde a razão, não tem mais vontade de querer defender sua vontade, sua justiça, nada. Só Jesus e este crucificado. E Paulo diz só Jesus e este crucificado, porque, e é interessante, ele podia falar, decidi só aprender, só saber sobre Jesus e este exaltado, ou ressuscitado. Mas não, ele falou só Jesus e este crucificado. Crucificado para significar que não tem absolutamente nenhuma razão para defender nada. Jesus morreu, se entregou, foi crucificado e não abriu a boca. Morreu, aceitou. Aceitou ser pisado, aceitou ser traído, aceitou ser ignorado, aceitou ser condenado, aceitou tudo o que os nossos pecados trouxeram sobre ele. Por isso Paulo diz, eu só sei Cristo e este crucificado. E ele está dando para nós o mapa. Faça o mesmo. Na sua casa, decida saber só sobre Jesus e este crucificado. Cala a boca. Se humilha. Dá razão para o outro. Decide não saber nada. Porque assim você está negando a si mesmo. E aí você vence aquele pecado que entrou lá no jardim, de querer dizer que você sabe e que você pensa em você. Isso é o que destrói a humanidade. Por que surgem guerras, conflitos, corrupção, bagunça na política? Porque todos decidiram saber entre eles. Pensam neles. Pensar em você é anti-evangelho. Negar a si mesmo é o verdadeiro evangelho. E é isso que destrói aquele pecado que entrou e que está aí. E que está destruindo e acabando com você e com a gente. Amém? Bênção? Isso é só a introdução. Ok? Agora vamos para Mateus 5. Quem tem Bíblia aí, é crente, pode abrir lá e leia bem alto para todos ouvirem. Mateus 5, verso 23. Vamos lá? Tem algum crente aí? Mateus 5, 23. Pode ser uma criança também, para dar exemplo para nós aí. Pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Joia! Bênção! Jesus está ensinando para nós aí algo muito interessante. Ele diz assim, se ao trazeres ao altar
a tua oferta, ou seja, ele está aí querendo dizer o seguinte, que tem pessoas que têm realmente o desejo de agradar a Deus e que quer levar algo a Deus no altar. É gente que tem como foco na vida Deus, prioriza Deus, quer Deus, ama Deus, quer agradar a Deus. Tem gente assim na nossa família. Tem gente assim na terra. Tem gente assim aqui em Vianópolis, que ama a Deus, quer agradar a Deus e quer ofertar a Deus. Outra informação desse texto é que ofertar a Deus aí, ele não se refere a dinheiro, de levar lá o dízimo, levar lá uma oferta financeira. Não, oferta aí pode ser qualquer agrado, qualquer algo que você quer ofertar a Deus, quer agradar a Deus. Pode ser o seu tempo, sua vida, sua saúde, sua inteligência, seu coração, até dinheiro. Até algo material, não importa. Você quer ofertar, quer agradar a Deus. Tem gente assim. Então, são a estas pessoas que Jesus está falando aí nesse texto. Aí ele diz assim, se você então tem uma oferta para entregar ao Senhor e vai lá no altar levar essa oferta. Aí ele diz assim, e no caminho, no movimento de ir, né, nessa liturgia, nesse ritual, nesse movimento de ir, aí ele diz assim, ó, ali aonde? Em frente ao altar, perto do altar, ali, você se lembrar, aí Carlinhos, se lembrar, Michel, de alguém que tem algo contra, e não é você contra aquela pessoa, mas é lembrar de alguém que tem algo contra você. Olha aí. Aí ele traz algo muito sério. Aí ele diz assim, stop, para, não continua. Tira Deus do foco. Tonhonhon. Sai da frente do altar. Esquece Deus, esquece o altar, para o negócio aí. Deixa essa oferta perante o altar, não sobre o altar. Pode parar, deixa ela perante o altar e fica de mãos vazias. Porque a oferta é dele e ele quer a oferta. Ele não abre mão da oferta que você propôs entregar para ele. Por isso ele diz, para e deixa a oferta aí. Não sobre o altar, mas perante o altar. Olha aí, ele está mudando o foco. Ele quer que você mude o foco. Não Deus, não igreja, não altar, para. Aí ele diz, vai aonde? Vai aonde? Está escrito aí, vai aonde? Vai ao irmão. Vai lá onde está o seu irmão, a pessoa que você lembrou dela, que tem algo contra você. Então ele tirou o foco, mudou o foco. Não mais Deus e o altar, mas agora é quem? O irmão. Uau! As pessoas, olha aqui, as pessoas que têm algo contra você já foram o foco da sua vida? Tonhonhon. Isso é rei. É isso que tem que ser na nossa família. Ele está dizendo, não adianta encarar Deus, altar, oferta para Deus, agradar a Deus, para. Ele não quer isso. Muda o foco. Põe aonde o foco? É lá mesmo, pastor. Aquela pessoa. Amém. Dou conta não. Mas é lá, põe lá. E aí ele diz, vai lá acertar com aquela pessoa. E se você deixou a oferta que é de Deus perante o altar, você vai na casa da pessoa, vai lá encontrar a pessoa de mãos cheias ou vazias? Vazias. Por quê? Você deixou a oferta perante. Mas aí você vai lá acertar com a pessoa de mãos vazias? Isso não é um insulto, não? Você está indo buscar o perdão? Não.
Porque lá você não leva a oferta. Lá você vai ser a oferta. Tonhonhon. Já pensou? Você vai chegar lá de mãos vazias e vai dizer, eu vim aqui porque eu sei que você tem algo contra mim. E eu vim aqui para te dar toda a razão. Porque eu vim aqui para te dizer que eu decidi nada saber entre nós. Eu não sei nada, eu não penso em mim. É você que tem toda a razão. Pá. Aí a pessoa vai te partir e repartir quantas vezes ela quiser. Quem tem razão? Ela. O que é mais fácil para nós? Levar a oferta perante o Senhor? Ou você ser a oferta na casa de quem tem algo contra você? Levar a oferta. Por isso que as igrejas estão cheias. Porque tem um bando de gente que não deveria estar lá. Deveria estar na casa do outro, acertando relacionamentos, sendo partido e repartido na casa de alguém que tem algo contra você. Mas a gente prefere ir para o altar. É mais fácil. E a gente não interrompe o ofertar. A gente insiste em levar a oferta, porque a gente põe lá. É mais fácil você ter uma oferta na mão e levar para agradar e aplacar a ira de Deus contra você, do que você, de mãos vazias, sem nada nas mãos, se tornar a própria oferta nas mãos de pessoas que você não gosta, não aprova, não aceita. Vem cá, eu estou te ajudando a pensar um pouco sobre o Evangelho. Não foi isso, tia Odete, não foi isso que Jesus fez com a gente? Hã? Não foi isso? Ele deixou o Pai, deixou a glória, se tornou homem, veio aqui porque ficou sabendo que a gente tinha algo contra. Aí ele vem, larga lá o foco, deixa tudo, vem aqui na nossa casa, no nosso mundo, na nossa existência, no nosso tempo, na nossa história, e entra. Para dizer o que para nós? Você tem razão. E aí a gente fala, tá bom, benção, mas aí a gente deveria seguir o processo normal e a gente faz o contrário, a gente continua pensando na gente. A gente continua pensando que a gente tem direito, que a gente tem razão. Continuamos pensando em nós, aí a gente estraga tudo. Estraga a igreja, estraga a família. Mas ao mesmo tempo dizemos que somos do Senhor e que Ele nos ama e nos salvou. E eu sou dele, já batizei, estou na igreja, sou membro. Para com isso. Ele está dizendo para você, se você ali lembrar de alguém, vai lá e acerta, se entrega, seja oferta lá. Não é isso que está escrito aí? Gente, eu só estou lendo a Bíblia com vocês. Eu não estou acrescentando nada de novo aí. Amém? Aí o que ele diz depois? Depois que você vai lá, reconcilia com a pessoa, diz para ela, eu decidi nada saber entre nós dois, a não ser Cristo e este crucificado. Aí depois disso, o que acontece? O que está escrito aí? Então, voltando. Oh, maravilha! E agora eu arrepiei de cima para baixo. Que é o arrepio que a dona Marlene dizia que era bom, né? Dona Marlene falava que se arrepiar de baixo para cima é perigoso. Mas se arrepiar de cima para baixo é bom, né? Mas olha o que ele diz aí, voltando, faz o quê? Voltando. Gente, essa expressão que está aí é maravilhosa, porque ela significa obediência, que você cedeu, que você entendeu.
A gente não está voltando para as coisas de Deus. A gente tem ido por caminhos e decisões e não queremos voltar. Então ele diz assim, se você vai para o altar, mas lembra de alguém que tem algo contra você, para. Aí ele dá uma direção, vai. Aí você vai. Fez o que era certo, glorificou a Deus ali, reconciliou, restabeleceu, sarou a família, sarou o casamento, sarou relacionamentos, tá joia. Independente se a pessoa lá te perdoou ou não. Você não precisa, você não é responsável pela decisão dela, mas você é responsável por se entregar a ela. O que ela vai fazer com você, se vai aceitar a sua chegada, a sua presença, o seu pedido de perdão, a sua humilhação, é problema dela, mas você fez o que é certo, você seguiu o direcionamento de Deus, foi lá, fez o que é certo, Deus foi glorificado, independente do que ela vai fazer ou não, problema dela lá, mas você fez o que é certo. Aí ele diz assim, terminou, concluiu, volta, tem que voltar. Gente, a vida cristã tem que ter movimento. Você tem que ir para onde Deus manda. Tem que voltar para onde Deus manda. Tem muita gente parada. Indo para onde Deus não está mandando e não volta quando deveria voltar. Está tudo bagunçado. Mas aí ele diz, voltando, faz o quê? A tua oferta. Aí pega a oferta, tira de perante o altar e coloca ela sobre o altar. Uau! Porque a oferta é de Deus e ele não divide, ele quer, porque ele vai ser glorificado com a tua oferta. Mas ele diz que o que mais importa para você, primeiramente, é o quê? É a oferta ou é a pessoa? A pessoa. Qual é o mais importante para nós? A oferta ou a nossa família? A nossa família. É o correto. Tá entendendo? Depois vai lá e coloca a oferta perante o altar. Aí vem a narrativa bíblica dizendo assim, gente, faz isso depressa. Depressa. Antes, resolve isso antes. Antes do adversário vir, te pegar, te prender e você ficar preso lá até resolver a coisa. Uau. Exato, faz logo. Agora eu faço uma pergunta aqui teológica para vocês, antes de tomar o caldo. Por que Deus mandou a gente parar de levar a oferta para Ele e de ir na casa da pessoa resolver os nossos problemas? Por que Ele falou isso? Por que Ele está ensinando isso aí na Bíblia? O que Ele quer ensinar para nós? Laura, por que, Laura? Por que Ele está falando assim? Primeiro, por que Ele está falando aí? Primeiro, as pessoas com quem tem problema. Depois, Deus. Porque a gente tem que amar o próximo como a Não, tá bom, mas pode ser melhor. Por quê? A gente ia, Denise, por quê? Por que ele está falando? Primeiro, resolve os seus problemas com as pessoas. Depois, Deus. Altar. Primeiro limpa o coração, né? O coração tá... Não. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo nesse texto aí para nós o seguinte: eu, Deus, sou longânimo e paciente e posso esperar por você o tempo que for necessário. Mas o teu irmão não pode esperar pelo teu perdão. Nenhum homem tem dentro de si estrutura para esperar conserto, perdão.
Quanto mais você demora a resolver os problemas, as pendências com gente, mais você cria problemas para ela e para você. Vem depressão, vem insônia, vem fobias, vem todo tipo de desgraça para você e para a pessoa. Porque nós somos pecadores, falíveis, maus, e a gente traz azedume para a vida, a gente traz trevas para a nossa vida e bagunça toda a nossa história porque deixamos gente esperando para a gente ir lá. Aí quando você vai e faz o que é certo, o que Deus manda na vida de alguém, você se sente livre, feliz, liberto. Aí você vai para as coisas de Deus com alegria. Você chega lá, é maravilhoso ofertar a Ele. Ele fala, Ele olha para você e Deus sabe. Quando Ele vê você entregando a oferta para Ele, Ele fala assim, esse aí foi lá primeiro. Esse aqui, coitado. Ele está insistindo em vir a mim, sendo que primeiro ele deveria ter ido lá. Deus olha e sabe o nosso coração. Então esse texto está dizendo que Deus pode esperar por você. E Ele espera o tempo que for necessário. E Ele espera e Ele não se estraga esperando por nós. Mas quando a gente deixa alguém, ser humano, esperando por nós, a gente se estraga muito. E a pessoa que está lá também se estraga, porque você não fez o que deveria ter sido feito. O Evangelho é joia. Jesus já deixou tudo isso aí para nós. Faça isso. E Ele diz, entre em acordo urgente com essas pessoas. Senão você vai entrar em prisões. E olha quantas prisões a gente está entrando porque não acertou. Crente que diz que é de Jesus, que é livre, que tem paz, mas está preso. Prisões que Ele mesmo criou, entrou. Por isso Ele diz, entra logo em acordo para que você não seja levado para a prisão. E fique lá na prisão, ó. Nem... Tá entendendo? Eu fiz assim e o cachorro tá pensando que é para ele. Pai, olha aí, toca aí. Estão entendendo? O Evangelho está chegando aqui nesta noite para nós para dizer, volta. Resolve. Deus está esperando por você. Mas vai lá resolver primeiro. Amém? Está entendendo? Eu estou entendendo. Você está entendendo? O Evangelho é joia. E tudo isso para fazer com que a gente negue a nós mesmos. Porque para deixar a sua oferta perante o altar e ir lá resolver com alguém, você tem que negar a si mesmo. E para negar a si mesmo, ou quando você nega a si mesmo, aí você está vencendo aquele pecado lá de Adão e Eva, que foi de pensar neles. Porque para fazer isso que o Evangelho está dizendo para nós aí, você tem que parar de pensar em você. Amém? Alguma dúvida? Algum comentário? Sim. E foi isso que Jesus fez conosco, tremendo. Jesus fez isso com a gente. Né? Bênção? Tem dúvidas? Perguntas? Vocês vão engolir tudo assim no seco? Então pergunta. Igual você falou aqui, ó, a gente ir atrás das pessoas que nos feriram, né? Que tem algo contra a gente. Embora você sabe que... se a pessoa vai nos perdoar ou não. Isso. Então entra a liberação do nosso perdão. Isso. Entra quando Deus fala assim, vai
e resolva o seu problema. Se humilhe lá, Se humilhe. dê razão para. Não vá lá para se justificar. Vá lá para dizer assim: olha, você tem toda a razão. E é isso que a gente não faz. A gente vai para as pessoas para tentar dizer para elas algo que nós pensamos da gente. Eu vou estar liberando um perdão que talvez não seja meu, seja do outro. Mas independente se ele... Isso. Você tem que ir para o outro para dizer para o outro que ele tem toda a razão. Aí você está dizendo para ela que você está negando a si mesma e abrindo mão dos seus direitos, pseudos direitos, da sua pseudo-justiça, e está dando razão toda para aquela pessoa. Muitas das vezes, quando a gente sabe que o outro, que não tem, a gente não sabe que o outro está magoado ou que o outro está chateado, como que a gente vai liberar esse perdão sem saber que o outro merece esse perdão? Se você sabe que ele tem algo contra você, você já tem toda a informação suficiente para fazer o que a Bíblia está dizendo, independente dele, do que ele sabe, do que ele pensa. Você não precisa esperar ela reclamar, ela provocar, dizendo, se você já está, pelo Espírito de Deus, convencida, já veio a tua lembrança, ali veio a tua lembrança que ela tem algo contra você. Você tem que ir resolver. Uau! Benção. A gente tem que passar em não primeiro por nosso orgulho. Se a semente não cair e não morrer, ela não produz muitos frutos. Você tem que primeiro partir a si mesmo, negar a si mesmo. E é o que a gente tem visto e percebido no seio da nossa família nesses anos todos. A nossa família está cheia de gente que sabe de si. E por saberem, não negam a si mesmo, não desistem dos seus direitos, das suas broncas, do que ela pensa que é certo, do que as pessoas têm que me tratar, eu tenho direito. Gente, esse discurso na família está gerando trevas, está criando prisões nessa turma. E elas insistem em pensar que eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus vai resolver esses problemas que essas pessoas têm comigo e eu tenho com elas. Eu vou cuidar das coisas de Deus e Deus vai cuidar dos meus problemas. Gente, isso é mensagem do diabo. Não é assim que funciona. E tem gente que diz assim, esse negócio de parar, deixar de cuidar das coisas de Deus para ir lá resolver, gastar tempo com pessoas que não gostam de mim, que me fazem mal, isso é coisa do diabo. Isso é estratégia do diabo para me desviar de Deus, das coisas de Deus. Não, isso não é do diabo não, isso é do Evangelho. É o Evangelho que está dizendo, primeiro lá, depois aqui. E aí você pensando que isso é do diabo para te desviar. Não, não é não. É você que não quer. E aí você está fugindo, insistindo em querer cuidar das coisas do Senhor. E o Senhor está dizendo, não, resolve isso logo, antes que você vá para a prisão e fique preso lá. E é o que a gente está vendo. Nunca em toda a história da igreja cristã se viu tanta depressão no meio do povo de Deus, tanto divórcio, tanta bagunça dentro da igreja, crentes com insônia, fobias, crises das mais fortes, secularismo, avareza demais. E tudo isso é fuga, são prisões que essa turma entrou. E por quê? Porque insistiram em querer ofertar a Deus e virou as costas para lá, deixando pendências, problemas, falta de perdão, de tanta coisa que não está resolvida lá. E aí isso faz um povo ficar triste, infeliz, amargurado, bagunçado.
Hoje tem gente que diz que é crente, mas não tem alegria, não tem vontade, não tem... Nós cantamos um cântico aqui que diz, né? Como é que é? Tenho sede de ti, fome de ti. Nossa, tremendo. E cadê essa fome? Não tem. Porque você está deixando gente esperando por conserto. E Deus não quer isso. Deus diz, eu espero por você. E Ele espera. E quando Ele espera por nós, Ele não se estraga. Mas deixa a gente que está aqui na nossa lembrança, que tem problema com a gente, que está esperando. Aí você estraga ela e você estraga você mesmo. A palavra de Deus para nós nesta noite é: resolve, obedece, sai dessa prisão. E para sair dessa prisão é simples, é só você fazer o que tem que ser feito. As portas se abrem da prisão. E aí você olha para frente e vê Deus lá esperando e fala: vem, meu filho, pode trazer a oferta. Porque eu olhei na tua cara e essa oferta está sendo bem entregue. Eu recebo. Porque você fez o que precisa ser feito. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aproveita que o ano está começando, né? Vamos consertar essas coisas. Fala assim: eu quero é Deus. Precisa de Deus. Eu preciso... não vou deixar ninguém esperando. Vou resolver logo essas coisas, né? E vou crescer, vou amadurecer, vou frutificar, porque o tempo está passando. E a gente está ficando velho, né, gente? Hoje eu vi as filhas do Rony, misericórdia, gente. Eu vi essas meninas pequenas, eu peguei no colo, dei beijo na bochecha. Né? Agora, olha aqui a Laura, gente. Que é isso? O Diogo, eu peguei o Diogo pelado, gente. O Diogo, eu peguei ele pelado lá em Recife. Você pensou de Diogo aonde? Não vou falar, não. Então a gente está ficando velho. Né? Hoje eu sento no sofá. Eu até sento no sofá, tio, rápido. Para sentar é rápido. Mas para levantar, eu não levanto assim, mano. Eu levanto devagar. Rapaz, eu fui calibrar o pneu do carro. Rapaz, para agachar é fácil. Mas para levantar, eu mandei aqui, a mente mandou mensagem para o joelho: levanta. E o joelho desobedeceu. Eu tive que segurar no carro, apoiar no pneu para levantar. E eu olhei para o lado para ver se tinha alguém olhando assim, morrendo. Olha o meu filho aqui, olha. Eu vejo ele, né, levantando, correndo, jogando bola, jogando vôlei, fazendo natação, tudo. Mas daqui a pouco o Augusto também vai estar bichado. Vai nada. Vai nada. Então, o texto da palavra de Deus está dizendo para nós: faz rápido, resolve tudo, porque o Senhor pode te esperar, mas o teu irmão não pode. Para nós, Deus pode nos esperar, mas a nossa família não. Eu gostaria mesmo de ver um ardor grande na nossa família, para que a gente pudesse fazer de tudo para salvar quem precisa de salvação. E não deixar ninguém da nossa família perecer. Porque o tempo está passando. Minha querida avó Nega foi. E eu louvo a Deus, porque a minha avó foi guerreira, foi uma mulher de oração, e eu testemunhei isso. E eu pude, pelas noites, dizer amém, junto com a minha avó, na oração dela. Eu louvo a Deus, porque ela falou e eu disse amém, lá da minha cama. E minha mãe foi uma mulher de intercessão. Esse homem aqui, ó, que a dona Neiga orou por esse homem, o
porque a dona Marlene orou por esse homem e as outras tias que já foram. O preço que a minha mãe paga. A Vaneide orando. Todo mundo. Mas isso tem que ser com todos nós. Então a gente tem que acertar e correr para o altar. Então vamos fazer isso rápido, para que a gente não seja levado para as nossas prisões aí. E vocês sabem quais são elas. Amém? Bênção, firmes, recebem essa palavra como palavra de Deus para a sua vida? Eu recebo. Deus fala ao meu coração. Então vamos orar? Amém? Estão prontos? Podemos orar? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por nos trazer aqui hoje à noite. Quem veio aqui é porque foi